Olá, meu nome é Michael Daunt. Bem-vindo ao Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas. Prepare-se para uma jornada incrível. Nesta série de vídeos, vamos analisar muitas das profecias mais empolgantes e poderosas das Escrituras, e vamos fazer isso em episódios de apenas 10 a 15 minutos cada. As profecias que vamos explorar são especialmente importantes para a humanidade moderna. Elas nos ajudam a entender o caos do mundo ao nosso redor, mostrando como viver no presente enquanto nos preparamos para o futuro. Meu objetivo nesta série de lições bíblicas é tornar cada vídeo o mais curto, conciso, preciso e compreensível possível. A Bíblia será o nosso guia, e o Espírito Santo será o nosso mestre. Cada episódio do Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas vai focar em uma pergunta objetiva. Vamos abordar perguntas como: como posso confiar na Bíblia? Por que o futuro da Terra é tão sombrio? Existe alguma esperança para mim? Como posso desfrutar de Deus? Qual é a mensagem de Deus para o tempo do fim para você e para mim? Quem ou o que é Babilônia na profecia bíblica? O que é a marca da besta? Como Jesus voltará à Terra pela segunda vez? O que acontece quando eu morro? O que, onde, quando e por quanto tempo é o inferno? Como posso saber a vontade de Deus para minha vida? O que a Bíblia diz sobre os Estados Unidos na profecia? O que é a Batalha do Armagedon? Por que existem tantas denominações? E muitas outras perguntas como essas. Embora possa ser tentador, por favor, não pule episódios para chegar rapidamente a um tema específico. Assista aos vídeos na ordem. Eles foram feitos para se complementarem, e pular até mesmo um pode significar perder conceitos fundamentais que são necessários para que os episódios seguintes façam sentido. Além disso, eu normalmente não oro nesses episódios, mas gostaria de te incentivar a orar antes de assistir a cada vídeo. Ore para que o Espírito Santo abra sua mente e seu coração para entender a palavra dele e depois de assistir ao vídeo, ore novamente. Peça ao Senhor que te ajude a integrar o que você aprendeu e aplicar isso na sua vida de maneiras significativas. No final de cada episódio, vou compartilhar as informações de contato da nossa linha de ação do Guia Curto e Doce. Lá você pode enviar pedidos de oração, fazer perguntas sobre a Bíblia e obter mais informações sobre profecias bíblicas. Como esses vídeos são tão curtos e diretos, não terei tempo de abordar os temas com muita profundidade. Então não hesite em pedir recursos gratuitos para te ajudar a se aprofundar e entender melhor a palavra de Deus. O Guia Curto e Doce para a Profecia Bíblica é patrocinado pela Adventist World Radio, um ministério sem fins lucrativos, baseado na Bíblia, de rádio e internet, comprometido em compartilhar Jesus e sua palavra com o mundo. Como parte da equipe mundial de pastores, palestrantes, escritores, administradores e engenheiros, frequentemente me vejo viajando para lugares distantes durante o meu trabalho. Então pensei que seria divertido gravar esta série em diferentes lugares, usando meu próprio celular, onde quer que eu esteja no mundo naquele momento. E só para dar um tempero extra, vou compartilhar alguns fatos interessantes sobre cada local. Espero que você aproveite viajar pelo mundo comigo, enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da Palavra Santa de Deus. Hoje, em nosso guia sobre profecias bíblicas, vamos responder: como posso confiar na Bíblia? Existe uma filosofia moderna ganhando popularidade chamada niilismo. O Dr. Charles Harper Webb, no artigo Um Aumento do Niilismo Causa Estragos na Saúde Mental, diz que o niilismo é a teoria de que nada pode ser confiado. Nada é certo, nada é como parece. Ele destaca que esse niilismo está fazendo as pessoas se sentirem sem esperança, inúteis e deprimidas. Dr. Webb encerra o artigo afirmando que, para evitar o pântano do desespero e o uso interminável de antidepressivos, precisamos de um senso de propósito e significado para nos guiar ao longo da vida. Esse artigo, escrito por um estudioso e profissional da saúde moderno, não está nos dizendo nada de novo. De forma inata, os seres humanos sempre desejaram algo ou alguém que nos desse um senso de propósito e significado para nos guiar ao longo da vida. Temos esse impulso interno de responder perguntas como: de onde eu vim? Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Infelizmente, essas perguntas, que são de extrema importância, são impossíveis de responder. A ciência continua tentando, mas a tarefa é impossível.
A ciência é estudo físico, mas essas perguntas são metafísicas. Nossa única esperança, nossa verdadeira esperança de responder às questões existenciais da vida é que realmente exista um Deus todo-poderoso, onisciente e todo-amoroso, que nos criou com essas perguntas gravadas em nosso cérebro e depois nos deu as respostas em sua mensagem para a humanidade, a Bíblia. Agostinho de Hipona acertou em cheio há mais de 1500 anos, quando proclamou: "Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti." Mas podemos confiar na Bíblia? Como podemos realmente saber que Deus falou com os antigos patriarcas e profetas? Como podemos saber que a Bíblia é verdadeira, precisa e confiável e que Deus protegeu seus escritos ao longo de milhares de anos de interferência humana e até mesmo diabólica? Embora acreditar na Bíblia sempre exija fé, há várias razões muito boas pelas quais você e eu podemos confiar nas Escrituras. Primeiro, a maneira milagrosa como Deus formou e protegeu as Escrituras ao longo dos séculos. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas inspiradas por Deus ao longo de 1500 anos. Parece impossível que tantas pessoas, durante um período tão longo, pudessem escrever um documento que se encaixa tão bem e no qual todos os autores concordam em sua compreensão sobre Deus. Se não soubéssemos, pensaríamos que a Bíblia teve apenas um autor. E, de certa forma, é claro, teve mesmo. Timóteo nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. Pedro acrescenta que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, pois jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, 2 Pedro 1, 20-21. Deus criou milagrosamente a Bíblia ao longo de centenas de anos e durante esse tempo também a protegeu contra a corrupção. Até pouco tempo, a maioria das Bíblias baseava-se nos escritos massoréticos, com 1000 a 1500 anos. Céticos afirmam que esses textos se corromperam tanto que, comparados aos originais, seriam livros distintos. Mas algo milagroso em 1947 mudou tudo. Um jovem pastor, buscando uma cabra em Qumran, Israel, achou uma caverna com jarros e manuscritos de couro. Logo, arqueólogos exploraram Qumran e encontraram 11 cavernas e mais de 1.100 documentos. As cavernas continham cópias de todos os livros da Bíblia, exceto Esther. Cientistas logo quiseram comparar esses manuscritos antigos aos textos massoréticos, para ver se foram corrompidos ao longo do tempo. Após análise, estudiosos viram que os textos eram quase iguais. Um pesquisador escreveu: "Embora as duas cópias de Isaías achadas em Qumran, em 1947, fossem 1000 anos mais velhas que o manuscrito mais antigo conhecido, de 980 d.C., elas eram idênticas, literalmente, à nossa Bíblia hebraica padrão em mais de 95% do texto. Os 5% de variação consistiam principalmente em deslizes óbvios de escrita e variações de ortografia. Deus criou a Bíblia de forma milagrosa e a protegeu sobrenaturalmente contra a corrupção ao longo de milhares de anos da história da Terra. Mas é claro que, se realmente existe um Deus todo-poderoso, onisciente, todo-amoroso, é exatamente isso que esperaríamos que ele fizesse com sua mensagem tão importante para a humanidade. A segunda coisa que nos inspira confiança na Bíblia são as descobertas incríveis da história e da arqueologia. A Bíblia é, entre outras coisas, um livro de história. Ela detalha muitas das interações de Deus na Terra e seu relacionamento com as pessoas desde o início dos tempos. Muitos desses eventos e lugares históricos também são descritos fora da Bíblia, e podemos ver facilmente que os relatos bíblicos são historicamente corretos e verdadeiros. Mas alguns eventos, pessoas e lugares bíblicos não eram encontrados em nenhum outro lugar além da Bíblia até recentemente. Desde que a arqueologia se tornou uma ciência, as escavações têm comprovado que as escrituras são verdadeiras. Como proclama um artigo recente da Newsweek, a arqueologia tem apontado para a precisão das escrituras hebraicas há 170 anos. Nesse mesmo artigo da Newsweek, o autor cita um artigo revisado por pares na prestigiada revista Nature sobre recentes escavações arqueológicas em Tel El-Hammam, na Jordânia, onde os cientistas têm bons motivos para acreditar que a antiga cidade de Sodoma estava localizada. Escavando além de centenas de anos de entulho moderno, eles descobriram uma camada incrível de fuligem contendo tijolos derretidos e ossos humanos carbonizados. Cientistas estimam que, para tal destruição, a temperatura na cidade seria de cerca de 3.500 graus Fahrenheit. Além do relato bíblico sobre Sodoma, nada mais se sabia.
Mas agora, a arqueologia moderna confirmou que a Bíblia é precisa e confiável. Esta é uma das descobertas recentes, entre muitas outras. Em 1846, por exemplo, um obelisco assírio foi descoberto no que hoje é o norte do Iraque, fazendo referência ao rei Jeú, um rei bíblico que era desconhecido fora do relato bíblico. Os hititas são mencionados frequentemente nas escrituras, mas até recentemente não havia nenhuma evidência histórica fora da Bíblia de que eles sequer existiram. Então, em 1948, foram escavadas tábuas na cidade de Karun, na Turquia, que continham registros de relações comerciais entre a Síria e os hititas. Desde essa descoberta, muitas outras referências aos hititas foram encontradas por toda a Turquia. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos em que a arqueologia ajuda a demonstrar que a Bíblia é verdadeira e confiável, pelo menos em termos históricos. Em terceiro fator, que fortalece nossa confiança de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é a nossa própria experiência pessoal. Nas minhas leituras e reflexões sobre as Escrituras, sempre achei que os princípios que aprendi na Bíblia estavam totalmente corretos. Descobri repetidas vezes que a palavra de Deus realmente sabe do que está falando. Mesmo tendo sido escrita há milhares de anos, as verdades da Bíblia são inspiradoras, relevantes e úteis para mim hoje. Isso, é claro, é apenas a minha experiência pessoal. A Bíblia é algo que cada um de nós precisa experimentar por si mesmo. Então, voltando à nossa pergunta de hoje. Como posso confiar na Bíblia? Acontece que existem razões muito boas para termos fé na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita e protegida milagrosamente por Deus ao longo de milhares de anos. Seus eventos históricos, pessoas e lugares continuam sendo comprovados como precisos pela história e pela arqueologia. E quando experimentamos a Bíblia pessoalmente, ela nos impacta de forma sobrenatural. Ela supre nossas necessidades reais, mesmo no mundo moderno. Esta lista, é claro, não é exaustiva. Na verdade, da próxima vez, vou compartilhar com você uma prova fascinante e poderosa de que podemos confiar na Bíblia e saber, sem sombra de dúvida, que ninguém poderia tê-la escrito a não ser um Deus que sabe de tudo. Até lá, meu amigo, gostaria de te encorajar a experimentar a palavra de Deus por si mesmo, caso ainda não tenha feito isso. Ainda não é tarde demais. Não importa a sua idade, seja você mais velho, mais jovem, Deus deu a Bíblia para você. Se você permitir, Ele pode usar as Escrituras para revolucionar sua vida. Comece pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. Esses livros incríveis nos contam sobre Jesus. E é por causa de quem Jesus é e do que Ele fez pela humanidade que a Bíblia foi dada à humanidade. Meu amigo, você e eu não precisamos ser niilista. Sabemos que há coisas e pessoas em quem podemos confiar. Deus e sua palavra são confiáveis. Além disso, a Bíblia, por suas verdades e princípios, revela em quem podemos ou não confiar no mundo ao nosso redor. A Bíblia, a mensagem de Deus para você e para mim, pode nos dar esse senso fundamental de propósito e significado para nos guiar ao longo da vida.